Olá a todos e a todas, eu sou o Ganja Sanã e hoje, falando do Axé, tenho a honra e a imensa satisfação de receber aqui Pai Luiz Eduardo Barriri, dirigente da Casa do Caboclo Birajara. A gente se conheceu numa situação bastante especial, que foi a criação do grupo Irmãos de Fé Unidos pela Democracia, onde a gente passou 8 meses debatendo, discutindo as agendas dos prováveis candidatos de Axé para essas eleições agora de 2018. E a mim foi bastante surpreendente estar diante de um sacerdote que, além das suas funções de dirigir o terreiro, a casa, os trabalhos espirituais da casa, também teve a preocupação de se colocar nessa tarefa da construção desse documento que ficou bastante interessante. Para quem é de Axé sabe das dificuldades dos sacerdotes no envolvimento e no entendimento dessa questão política, mas Pai Luiz foi assim espetacular, não só contribuiu pessoalmente, como envolveu filhos da sua casa nesse debate e teve um papel fundamental para que esse documento tivesse o caráter progressista que ele teve ao longo de toda essa discussão. Mas nós estamos aqui para falar hoje de política. Eu estou aqui hoje para falar com o Pai Luiz, para saber quem é Pai Luiz. Em primeiro lugar, deixa eu agradecer pelas palavras, mas a honra, o prazer é todo meu de estarmos aqui conversando sobre esse assunto. E com relação ao nosso trabalho no grupo do Unidos pela Democracia, Irmãos de Fé Unidos pela Democracia, eu acho que isso é obrigação de todo mundo voltado para o Axé, de todo mundo envolvido com essa temática, porque isso é o nosso futuro, é a construção do nosso futuro. Sim. A gente usa o passado como inspiração, mas tem que pensar no futuro também. Sim. Bom, e agora respondendo à pergunta de quem sou eu. Eu sou uma pessoa apaixonada pela Umbanda, uma pessoa dedicada, apesar dos meus afazeres, apesar da família, apesar de trabalho, apesar de uma série de atividades que eu tenho, uma pessoa 24 horas apaixonada, 24 horas por dia apaixonada pelos trabalhos do terreiro, pelo orixá, pelos caboclos, pela Umbanda. Sim. E como é que foi que o senhor chegou à religião? Meu pai, Ogã Jassanã. Eu queria fazer um parênteses, porque antes de eu explicar como que eu cheguei, eu acho que é importante falar um pouquinho anterior a isso. Porque a minha linhagem, a minha ancestralidade espiritual, ela não é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Quando a Umbanda foi formalizada, digamos assim, lá pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1908, já existia no Brasil e em vários lugares diferentes do Rio de Janeiro, manifestações de caboclos. A gente tem relato, por exemplo, do caboclo Curuguçu, anterior ao Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, nós entendemos que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do Zélio, foi um marco. Ele formalizou algo que já estava em desenvolvimento no Brasil naquela época, mas a minha linhagem não vem diretamente do Caboclo das Sete Encruzilhadas. A minha linhagem começa também por volta do início do século XX, em Belém do Pará. Olha. Naquela época, Belém era um lugar muito primitivo em termos de infraestrutura, né? Interior de Belém era mais difícil ainda, e tinha uma menina chamada Joana, por volta dos seus 9 anos de idade, e que um belo dia caiu num poço. Lá tinha muito poço, né? O pessoal usava esse tipo de recurso. Ela caiu num poço, ficou 3 dias desaparecida. Ficou sumida dentro do poço por 3 dias, a família procurando, e ninguém conseguia encontrar a Joana. Dentro do poço se materializou um caboclo. Olha. E o caboclo se predispôs a ajudá-la e retirou a Joana do poço.
Ninguém acreditou na história, acharam que era coisa de criança, que era fantasia, mas ela saiu do poço. E a partir dali o caboclo começou a aparecer para ela e dar instruções para ela sobre espiritualidade. Ela era uma criança, não conhecia nada, o caboclo foi ensinando pessoalmente coisas para ela. Depois de uma certa idade, o caboclo convidou-a para abrir um núcleo espiritualista, e que ele chamaria de Umbanda também, apesar de não ser do Zélio Fernandinho de Moraes, mas seguindo coisas muito parecidas, ritos muito parecidos, etc. E aí foi o nosso primeiro terreiro da nossa linhagem. Não foi criado diretamente pelo Zélio, nem pelo caboclo das Sete Encruzilhadas. Foi criada por esse caboclo, cujo nome se perdeu na história, infelizmente. A gente não sabe quem era esse caboclo. E daí, depois desse primeiro terreiro da nossa linhagem, da nossa ancestralidade, veio outro, e veio um outro terreiro. E aí foi desse terreiro que a minha história começa, não diretamente comigo. Esse terreiro ele era comandado por uma senhora chamada Laurinda, e que era conhecida na época como Loló. Era uma pessoa muito humilde. Mas isso já aqui no Rio? Em Belém ainda. Ainda em Belém? Em Belém. E nessa época, a minha mãe carnal era recém-casada e foi morar em Belém. Ela morava aqui no Rio de Janeiro e foi morar em Belém com meu pai. Só que minha mãe tinha um problema espiritual muito sério. Logo depois que ela casou, ela começou a ter problemas, que era um trabalho que tinham feito contra ela, por conta até do casamento, e etc. E ela não conseguia mais dormir, ela tinha muitos problemas, e ela era muito católica. Minha mãe era muito católica. Então, chegando em Belém, o que ela fez? Foi procurar um padre. E aí, conversando com o padre falou para ela: olha só, minha filha, isso é um problema espiritual. Fizeram um trabalho para você. A minha mãe frequenta um terreiro, e eu vou pedir para ela levar você lá. Aí a minha mãe ficou irritada com aquilo, porque afinal ela era muito católica. E o padre ainda já... Pois é, aí ela falou para o padre: eu vim aqui na igreja, eu sou católico, o senhor me recomenda um terreiro? E aí o padre falou para ela: olha só, nós padres estudamos muito, e a gente sabe que tudo isso existe. A gente não fala publicamente, porque ou as pessoas vão esvaziar a igreja, ou então vai ter gente que vai procurar esse tipo de atividade espiritual para fazer mal para os outros. E aí, assim foi. Ele conversou com a minha mãe, apresentou a minha mãe à mãe dele, e a mãe dele levou a minha mãe até esse terreiro. Chegando lá no terreiro, a minha mãe foi atendida pela dona Loló, e o caboclo Tanguru Pará, que era o caboclo da dona Loló. E o caboclo receitou para ela o que ela tinha que fazer para desfazer aquele trabalho. Naquela noite, ela chegou em casa, fez o que o caboclo mandou e conseguiu dormir. Resolveu o problema espiritual que ela tinha 2 anos já. Uma semana depois, ela retornou ao terreiro para agradecer. E aí ela perguntou para o caboclo quanto é que custava o que o caboclo tinha feito por ela, né? E o caboclo falou para ela: olha só, minha filha, nós não cobramos nada. Nada é cobrado, você não nos deve nada. Mas a minha mãe, ela sempre tinha ouvido falar, ela não conhecia, e ela sempre tinha ouvido falar que nesses lugares se cobrava para fazer qualquer coisa. E ela achou que o caboclo estava tendo pena dela por ela ser humilde. E ela falou: não, senhor, eu sei que se cobra, então nem que eu tenha que trabalhar a minha vida inteira, mas eu vou pagar a minha dívida com o senhor. Aí ele falou: se você quer pagar, então, já que você está falando que quer trabalhar a vida inteira, então faça isso. Você vai fazer pelos outros o que eu fiz por você. E aí a minha mãe, na semana seguinte, estava de roupa branca, dentro do terreiro, iniciando seu desenvolvimento mediúnico, lá com o caboclo Tanguru Pará. Passaram-se alguns anos, a minha mãe ia ter que voltar para o Rio de Janeiro e perguntou ao caboclo: o que eu faço agora? E o caboclo falou para ela: olha, no Rio de Janeiro você não vai encontrar terreiros semelhantes à nossa linhagem. Então você pode procurar, mas você não vai encontrar. E aí eu faço um parênteses: o porquê que não iria encontrar. Aqui no Rio de Janeiro, naquela época, aí já era na década de 60, quase década de 70, já existia muitos terreiros de Umbanda, né? Umbanda em franca expansão, inclusive, naquela época. Muitos até muito parecidos, ou descendentes diretamente do terreiro do Zélio, do caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas a nossa linhagem, como ela foi criada, como ela foi fundada em Belém do Pará, ela tem o que a cabocla lá no terreiro fala de um sotaque, como em linguagem figurada, né? Um sotaque de algumas correntes espiritualistas lá de Belém. Então, nós herdamos com este sotaque, na nossa linhagem,
tem, além dos caboclos, dos pretos velhos, nós temos alguns traços do Minajeje Nagô Vodun Gentil. Então, por exemplo, alguns orixás que não são comuns de se encontrar na Umbanda, pelo Minajeje Nagô Vodun Gentil, a gente tem também na nossa linhagem, como por exemplo o Obá. Alguns voduns, como o Becém, a gente tem na nossa linhagem também, porque vem do Minajeje. Sim. Vem do Minajeje. Então, por esses aspectos, o nosso terreiro, a nossa linhagem, ela difere bastante de alguns terreiros, da maior parte dos terreiros aqui do Rio de Janeiro. Sim. E aí, então, a minha mãe veio para o Rio de Janeiro e realmente ela procurou, não encontrou, e o caboclo tinha falado para ela, já que se você não encontrar, porque você não vai encontrar um lugar que você se sinta adequada, porque não foi desenvolvida desta forma, você já tem condições de abrir a sua casa, nós já preparamos você e você pode abrir sua casa. Daqui do Rio de Janeiro ela se mudou para Minas e em 27 de setembro de 1975 ela abriu o Centro Espírita Cabocla Iracema, que foi mais um núcleo dessa nossa ancestralidade, Sim. Dessa nossa corrente. Mas isso lá em Minas? Em Minas. Ela veio para o Rio, de Belém ela veio para o Rio, do Rio foi para Minas. E nessa época, em 75, eu tinha 5 anos. Aí começa a minha história diretamente, porque o terreiro abriu numa festa de criança, 27 de setembro, e eu fiquei impressionado de ver a minha mãe sentada no chão jogando bola. Sim. Eu não conseguia entender como que aquilo acontecia. Sim. E eu pensava que, na verdade, aquela bola era minha, era para mim, era um presente para mim, porque eu faço aniversário em outubro, eu achei que a bola seria para mim e era para o Zezinho da pedreira, que era a criança com que minha mãe trabalhava. E aquilo nunca me saiu da cabeça e despertou um interesse que vai morrer comigo, ou vai perdurar depois que eu morrer. Porque foi uma curiosidade muito grande e, a partir dali, nunca mais eu me afastei do terreiro. Hoje eu estou com 48 anos. Quando eu tinha 8 anos de idade, 3 anos depois de eu conhecer a Umbanda, sob o olhar das crianças, né, porque eu era uma criança, 3 anos depois eu pedi para a Cabocla Iracema para eu ser cambono no terreiro, porque eu não queria me afastar daquilo. Eu achei a coisa maravilhosa, uma coisa impressionante, ver as pessoas modificando a sua personalidade. Então eu via, por exemplo, senhoras sentadas no chão brincando, e, enfim, outros batendo no peito. Eu achava aquilo fascinante, eu queria entender aquilo. Então, com 8 anos de idade, a Cabocla me aceitou, pela minha curiosidade, pelo meu interesse de eu ser cambono no terreiro. E assim foi, eu fui crescendo. Quando tinha 14 anos, eu já muito mais que apaixonado por tudo aquilo que eu tinha visto, aí eu pedi para o caboclo Pena Branca, que era o dono do terreiro da minha mãe, ela recebia a Cabocla Iracema e o caboclo Pena Branca. Eu pedi para ele, eu queria muito ser médium. Eu queria muito trabalhar, sentir o que esses médiums sentem, saber o que é isso, de sentir eles ficavam arrepiados, falavam que ficava arrepiado, tonto, e daqui a pouco não era mais a pessoa, e eu queria sentir isso. E aí o caboclo conversou longamente comigo e me admitiu como médium da casa aos 14 anos de idade. E eu nunca mais parei. Continuei trabalhando com a minha mãe, no terreiro da minha mãe. Essa cidade de Minas, que cidade era? Era Venceslau Braz, era uma cidade próxima a Itajubá. Mas aí depois, quando eu fiz... aqui no sul, já. No sul de Minas. Sim. Quando eu fiz 14 anos, que eu entrei como médium mesmo, aí o terreiro já estava no Rio de Janeiro, que a gente já tinha se mudado para o Rio outra vez. E aí, então, eu nunca mais parei. Continuei trabalhando, fui me desenvolvendo, comecei a dar consultas, recebi os guias e etc. Sim, mas a sua mãe, você já estava no Rio, mas a sua mãe trouxe o terreiro para o Rio. Trouxe o terreiro para o Rio. Continuou trabalhando. Continuou legal. trabalhando. E o terreiro foi se desenvolvendo, o terreiro chegou a ter umas 120 pessoas. Caramba. O terreiro E foi aonde crescendo. Era em Olaria. Olaria. Era em Olaria. Hoje a casa do Caboclo Birajara também é em Olaria, mas não é no mesmo endereço. Sim. Perfeito. E aí, então, quando foi em 2007, aliás, em 2006, eu recebi a orientação espiritual de abrir a minha casa, a casa do Caboclo Birajara. Preparamos tudo e em 27 de setembro também, olha, que beleza, de 2007, nós fundamos a casa do Caboclo Birajara. Que beleza. Numa casinha pequenininha, era um quarto e sala, uma coisa bem pequenininha. 5 anos depois, minha mãe desencarnou.
E o meu terreiro já estava crescendo, a nossa casa, a casa do Caboclo Birajara já estava crescendo, já não, aquela casinha pequena já não comportava mais, nós já estávamos no nosso endereço atual, que é uma casa bem maior, e quando minha mãe desencarnou, muitos dos médiuns que eram no terreiro dela acabaram vindo para o meu terreiro também. Sim. E aí nós continuamos o trabalho, essa é a minha trajetória, e hoje, dentro dessa nossa linhagem espiritual, que começou lá em Belém, o meu terreiro é digamos assim, é o maior terreiro dessa linhagem, é o que detém, eu considero, muito da responsabilidade de levar esta nossa linhagem específica adiante. Sim. Porque não existem... Hoje nós temos notícia, por exemplo, que existe um terreiro a mais dessa nossa linhagem, somente. No Rio ou no Brasil? No Brasil. No Brasil. E a sede lá, a matriz, lá em Belém? Não, quando a senhora, a dona Loló, morreu, quando ela desencarnou, lá acabou também. Então, hoje, Pai Jassanã, eu me sinto como muito responsável por levar adiante essa ancestralidade. Sim. Eu tenho a impressão que se eu faltar com esses compromissos, cedo ou tarde ela vai acabar. Sim. Então, eu levo com muita seriedade tudo isso, com muita vontade de transmitir aos próximos tudo que a gente aprendeu desde o começo do século XX, lá quando a menina Joana caiu no poço. Sim. Fabuloso. A Adileia já tinha comentado alguma coisa, que o senhor tinha uma tradição Gege na sua família. Como assim? Mas, perfeito, o espetáculo. É porque, deixa eu só fazer um parênteses, é porque Belém é muito próximo do Maranhão. Sim. Então, a Casa das Minas, apesar de não ter filial, de nunca ter tido filial, ela acabou espalhando aquela cultura religiosa pela região. Né? E então, o Minas Gege acabou se desenvolvendo muito, tanto no Maranhão, quanto se expandindo para Belém. Então, nós temos a presença de voduns do Minas Gege, nós temos a presença de encantados, que são os voduns gentis, né? Temos a presença dos orixás, que é a parte Nagô também. Sim, fabuloso. Eu tive notícia que existe uma casa de Minas Gege aqui no Recreio dos Bandeirantes, aliás, na estrada dos Bandeirantes, aqui em Jacarepaguá. Eu não consegui ainda fechar esse contato, mas eu sou doido para ir lá, para conhecer essa pessoa. Vamos juntos. Porque é uma informação fabulosa. Mas, e como é que o senhor consegue coordenar Casa de Santos, sua vida profissional, família, isso tudo junto ao mesmo tempo, que é uma pauleira? É um malabarismo que eu faço, tentando dividir o meu tempo, tentando combinar as coisas para que tudo saia da melhor forma possível. Hoje em dia, minha casa tem cerca de 120 médiuns na corrente. Cuidar de todos diretamente, eu já não tenho mais condições, porque eu tenho a minha vida profissional. A Umbanda, na nossa Umbanda, a gente não cobra absolutamente nada, então tem que manter tudo aquilo, tem que manter a família, manter tudo. Então, hoje eu tenho pessoas que, por orientação espiritual, estão sendo preparadas para serem novos núcleos da nossa ancestralidade, levando essa nossa ancestralidade adiante. Enquanto elas estão nesse período de preparação, elas dividem comigo algumas atribuições dentro da casa, guiando algumas pessoas, tomando conta de algumas pessoas. Hoje, por exemplo, nós temos sessões de desenvolvimento, sessões comuns em 4 dias da semana, terças, quartas, quintas e sábados, cada um desses dias coordenado por um desses pais ou mães de terreiro que estão sendo preparados para o futuro. E a ideia é essa, que eles, ao mesmo tempo que eles estão aprendendo, que eles estão se desenvolvendo essa habilidade de lidar com a pessoa, porque às vezes lidar com a pessoa é muito mais difícil que a parte espiritual, né? Enquanto eles aprendem isso, a lidar tanto com a parte espiritual como um dirigente e a lidar com as pessoas também, eles me auxiliam a manter a nossa casa, manter a tradição e fazer com que tudo funcione corretamente. Dentro desse aspecto da percepção do trabalho de Umbanda, que é trabalho. Sim. O que o senhor acha que mudou na expectativa da pessoa que procura o terreiro? Eu falo isso porque a gente tem aqui tem anotações, a gente tem
estatística, a gente tem livros de registro, etc, etc. E dentro desses atendimentos, no princípio, eram muito questões ligadas à saúde. Eu sempre digo que a Umbanda foi o SUS do Brasil. É, verdade. Né? Porque na época que não existia antibiótico, nem penicilina, nem nada disso, e os caboclos curavam tuberculose, doenças infecto-contagiosas com erva. Né? Na sua experiência, o que o senhor percebe que transformou, se modificou na pessoa que hoje procura o terreiro em busca de ajuda? Quando eu comecei a conhecer a Umbanda, lá nos meus 5 anos de idade, as pessoas procuravam muito por questão de saúde, realmente. Eu cheguei a ver coisas assim espetaculares. Eu vi senhora, por exemplo, de cadeira de roda, um dia está correndo. Cheguei a ver isso, ser curada pelo caboclo. Eu vi gente desenganada pelo médico, sendo curada pelos caboclos. Então eu percebia que as pessoas procuravam muito por saúde. Hoje em dia, ainda procuram por saúde, ainda há essa expectativa, mas as pessoas parecem que estão muito perdidas na vida, né? Muitas procuram orientação mesmo sobre como agir com família, isso tem sido muito recorrente, como agir com família, como agir em termos profissionais. Não tenho percebido tanto aquela história que talvez há algum tempo até acontecesse, de procurar para encontrar casamento ou para coisas mais desse tipo, não. Que não deixa de ser tão importante quanto outros aspectos qualquer da vida. Tudo né? É importante, né? Tudo que traga bem-estar é importante, mas eu percebo muita busca por orientação. Eu não sei se com essa mudança do mundo, com esse movimento tão grande, as pessoas, mesmo com tanta mídia, as pessoas estão se sentindo perdidas, talvez sem orientação, sem amparo. Então elas chegam na nossa casa, elas conversam com os caboclos, conversam com os pretos velhos, eles dão conselhos sobre como agir na família para melhorar o relacionamento, como agir para você conquistar um futuro profissional melhor. Olha, faz um curso, por que você não estuda, por que você não se especializa? Ou seja, as próprias entidades orientam, porque às vezes falta pouca coisa para a pessoa entender o caminho. E a espiritualidade, os nossos guias, eles dão às vezes aquilo que faltava de orientação. Então eu percebo muito isso e as pessoas ficam assim, mas não vai fazer um ebó, não vai fazer um trabalho para resolver determinada coisa. Nós até fazemos trabalhos, mas tem coisas que basta você mudar um pouquinho a sua visão da vida, basta você mudar um pouquinho o seu próprio caminhar, que você já vai resolver também. Sim, é verdade. A palavra e a orientação é o principal ebó de tudo isso. Com certeza. Não é? E também na sua experiência, o que o senhor, se é que eu percebo que sim, mas o que o senhor percebe que houve mudança digamos assim, na qualidade do médium? O povo fala muito a questão, porque no meu tempo o santo fazia. Hoje, o santo hoje já não é como era antigamente. O senhor acha que foi o santo que mudou? Ou a qualidade do médico mudou? E eu falo qualidade no sentido do estado psicológico, nas condições de vida, no estresse que a gente vive hoje, no medo, porque isso certamente altera o conjunto da pessoa enquanto... Eu acho que antigamente, com a vida talvez fosse um pouco mais calma, algumas décadas atrás, então talvez a pessoa, quando começasse o desenvolvimento mediúnico, talvez ela se envolvesse de uma forma um pouco diferente do que é hoje. Hoje as pessoas chegam no terreiro, por exemplo, correndo do trabalho, né, preocupada com o tiroteio que está acontecendo na esquina, e até entrar em sintonia, até se equilibrar, se estabilizar para o trabalho mediúnico, às vezes demora um pouco. Além disso, a gente tem o tal do pai Google, que muitas vezes atrapalha. Então coloca instruções na internet, por exemplo, que as pessoas vão buscar essas instruções, coloca instruções ali que confundem a cabeça do médium, e que isso, às vezes, na minha opinião, atrapalha muito o trabalho mediúnico. Então, eu não acho que os guias tenham mudado. Eu acho que os guias são os guias, estão sempre prontos para nos ajudar. Agora,
pela nossa vida corrida do dia a dia, atualmente, pelo excesso de informações que nós temos e que nem sempre são informações tão corretas assim, sim. Eu acredito que tudo isso acaba interferindo. É por isso que eu acho, e a gente procura fazer isso lá na Casa do Caboclo Birajara, que a instrução espiritual, eu acho muito importante. Nós lá, na nossa casa, além do trabalho mediúnico propriamente dito, nós temos algumas reuniões específicas de estudo da parte espiritual, de estudo que fala de moral, que fala de outros aspectos que também são muito importantes para compor um bom médium. Sem dúvida. Para compor um bom médium. Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida com relação a isso, que a questão da doutrina e a questão do estudo e do preparo, do desenvolvimento intelectual do médium, exato, tudo isso compõe uma boa prática, né, religiosa. E quais são as festas tradicionais da sua casa? A gente tem festa todo mês. Todo mês. Todo mês. Todo mês a gente tem um orixá para comemorar, sim, a gente tem Oxóssi em janeiro, a gente tem algumas festas específicas que são da nossa tradição, por exemplo. Se fôssemos seguir a nossa tradição exatamente, e aqui no Rio de Janeiro é muito difícil até nós conseguirmos fazer isso, nós teríamos ainda mais algumas festas específicas. Por exemplo, no Minas Gisnagô Dom Gentil, existe uma festa chamada Banquete dos Cachorros, que acontece em homenagem ao rei Sebastião no mês de janeiro. Nós não realizamos essa festa aqui, mas nós temos algumas festas específicas, como, por exemplo, um dia consagrado ao perdão, em que nós meditamos sobre o perdão, nós conversamos sobre o perdão, nós jejuamos. São festas específicas dessa nossa ancestralidade. Fora isso, as festas comuns de qualquer terreiro, em abril Ogum, em maio os Pretos Velhos, em junho a gente comemora Exu, e por aí vai até o final do ano. Corre o Damião, 27. É o nosso aniversário. Aí é o aniversário. É o aniversário da casa, o aniversário da casa que era da minha mãe também. Sim, legal. E final de ano? Final de ano a gente comemora, tem a festa de Oxalá, que a gente, no final de dezembro a gente faz a festa de Oxalá, que é o encerramento. E aí a partir daí tem umas 3 semanas de folga, descansar, que aí em janeiro a gente já recomeça a próxima festa de Oxóssi. Perfeito. Questão prática, objetiva, que é uma discussão que eu sempre estabeleço aqui, que é a questão da sobrevivência material dos terreiros. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Não, porque no meu terreiro todo mundo paga mensalidade, todo mundo ajuda. Sinceramente, eu não acredito. Não, isso não acontece. De fato, isso não acontece. Como é que funciona lá? O êxito material da casa do Caboclo Birajara? Bom, eu não posso negar que grande parte do custeio de tudo lá sou eu que, graças a Deus, graças aos orixás, consigo manter. Mas nós temos a mensalidade, a ideia não é que eu fique mantendo para sempre, sim, a ideia é que a gente consiga ir se organizando, sim, claro, ir melhorando as coisas e que isso acabe, porque sim, a gente é da filosofia de que o terreiro não pode depender de mim. Sim, nós temos que ter um terreiro. Por enquanto ainda não é tão real assim, mas a nossa ideia é que nós temos que ter um terreiro que sobreviva por si só, que vá adiante por si só, independente das condições do seu dirigente. Perfeito. Então nós temos as mensalidades e que, como você bem disse, nem todo mundo paga, as pessoas, tem gente que não tem condição, tem gente que está desempregado, por exemplo, então nós abrimos exceção, obviamente, não tem como exigir algo que a pessoa não tenha condição de dar. Além disso, nós buscamos algumas outras opções, algumas alternativas, cantina, uma lojinha para vender produtos que se usam ali dentro, de vez em quando a gente realiza algum evento, tudo para arrecadar recursos para manter a casa. Sim. E essa é uma briga da maior parte dos terreiros, né? A questão material de como manter. Sim, porque eu sempre falo isso, essa contabilidade de terreiro, só Deus e os orixás que conhecem. É verdade. Não é? É verdade. Porque a gente aqui não tem dinheiro para nada. Mas as coisas sempre funcionam. Acabam funcionando, né? Acabam funcionando. Nunca se tem recursos para nada. Não, aqui o meu Espírito Santo paga tudo em dia. Mentira. Isso não acontece. É claro que a referência de tudo isso sempre a lógica e o bom senso.
sempre é a referência da transparência, do bom senso mesmo, de você perceber que uma casa, que um terreiro que funcione, ele tem necessidades que são Sim. Indiscutíveis, que não Sem tem dúvida. nada, não, essa despesa a gente pode deixar para depois. Não é assim que funciona. Não. Né? Mas existe eu falo muito disso, porque existe uma turma que equivocadamente está divulgando que a religião virou um comércio. Não é isso, não é verdade. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé são práticas religiosas. Eu acho que só uma pessoa de má fé declara uma coisa como essa. Né? Eu conheço, uma quantidade considerável de sacerdotes. Eu nunca vi, nem nunca tive notícia de nenhum sacerdote que tenha ficado rico no exercício da sua função religiosa. Ainda mesmo aqueles que vivem disso, porque a prática assim os exige. Eu não conheço ninguém, nem nunca tive notícia, nem ninguém nunca me disse de gente que ficou rica dentro da religião. Com certeza. Então, como é que virou um comércio? Né? Mas vai ali, não sei, vai organizar uma festa de Oxóssi, vai organizar uma festa de beijada, vai ver as despesas, os custos e a trabalheira que se dá, porque as pessoas não levam em consideração, nessas coisas aí, aquelas despesas que normalmente não são computadas. E que não porque são você vai fazer a obrigação, aí você vai lá no mercado, aí você paga o estacionamento. Pois é. Né? Vai somando. O combustível tudo isso, o senhor já botou no seu carro, então não é uma despesa do seu tiro, mas o senhor já gastou aquele dinheiro. E assim vai. É uma quantidade gigantesca, imensa de material que eu no princípio, eu até tentei fazer uma prestação de anotar as despesas. Não consegui. Não tem como. Não tem como. É tanta coisa que vai se somando ali, realmente o controle. Então, é uma coisa que as pessoas precisam ter consciência. E eu acho que essa contabilidade de terreiro, só Deus e os Axé Vodum e os caboclos são capazes de botar isso em ordem, porque não tem como. E isso, eu sempre pergunto isso a vários sacerdotes que vêm aqui, e todos são muito claros nisso, que se ele não for o principal responsável por aquilo... Normalmente é assim. Fica complicado, mas essa mentalidade precisa mudar. O terreiro precisa ser autossustentável. Exatamente. O terreiro precisa ser de verdade uma comunidade, o terreiro precisa ser de verdade do coletivo. Exatamente. Né? Isso é o que eu acho que é capaz de resolver os problemas de sucessão, os problemas da propriedade do terreiro, os problemas que envolvem todas essas demandas práticas do terreiro, que uma coisa bonita, o ponto do caboclo, o penacho, isso é lindo, mas nós estamos falando aqui da sobrevivência do terreiro. Na parte prática, na parte material, a gente precisa, uma frase que eu costumo dizer, o terreiro é ótimo, mas o terreiro não vive só da espiritualidade. A gente tem a conta de luz para pagar, sim, né? Tem as coisas para comprar, papel higiênico para comprar. Então, quer dizer, a gente precisa que as pessoas se envolvam também. Sim. Como eu falei, graças a Deus, eu até consigo dar uma boa ajuda para a casa, para o terreiro. Mas se não fosse por isso, as pessoas têm que se envolver. Sim, de uma forma ou de outra tem que se envolver. Cada um não tem como contribuir com um determinado valor, contribuir com um pouquinho, ou então com o seu trabalho até. Sim. Lá na nossa casa, por exemplo, todas as funções materiais da casa são feitas pelos próprios médiuns. Então nós temos divididos, nós temos 120 médiuns hoje em dia, e nós dividimos eles em grupos-tarefa. E quando a pessoa entra para o terreiro, nós fazemos uma palestra com ela, que nós chamamos de um curso de integração, que é para ela se integrar ao passo da casa. E nesse curso de integração nós já falamos, olha, você vai ter que escolher um grupo-tarefa para você pertencer, para contribuir com o seu trabalho com a casa. Então tem aquele que vai para o grupo de manutenção, que quando quebra o ventilador é ele que vai consertar, quando tem que pintar a parede é ele que vai pintar. Ou você vai para o grupo da limpeza, e
é quem vai ser responsável por manter a casa limpa. Sim. Enfim, a gente tem hoje, são mais de 10 grupos, tarefas diferentes, com atividades diferentes, e todos os médiuns, sem exceção, pertencem a um desses grupos. Porque é o que eu falo, ou você vai pertencer a esse grupo, vai contribuir com o seu trabalho para casa, ou então a gente vai botar uma mensalidade num preço exorbitante para poder contratar as pessoas para fazerem isso. Sim. Pois é. Não temos como fazer. Verdade, é verdade. Então, e com isso a gente consegue até, não só a ajuda das pessoas para manterem a casa, como aos pouquinhos conscientizá-las de que a casa é de todos. Perfeito. O senhor tem uma característica que eu observei na sua casa, tem muito jovem. Tem. O senhor acha que a Umbanda, a minha concepção particular, é que a Umbanda é a religião do futuro do mundo. Eu concordo, plenamente. Porque ela congrega nela valores fabulosos, e que contemplam todas as possibilidades de ideia. O senhor acha que a Umbanda ela tem algo a oferecer para essa juventude? Bom, enquanto prática religiosa? Outro dia eu li uma reportagem falando da Umbanda e que falava que a Umbanda cresce muito entre os jovens. Deram alguns exemplos de alguns terreiros de São Paulo e alguns motivos que estavam nessa reportagem listados sobre isso a Umbanda não tem determinadas exigências, a Umbanda não tem preconceito, e isso é uma coisa que fascina ao jovem, que atrai o jovem. A Umbanda é uma religião alegre por si só, né? A gente tem canto, tem dança, tem música, tem comida. Então, o ambiente social da Umbanda é um ambiente atrativo. Sim. Né? Então, eu acho que isso, isso facilita despertar o interesse do jovem, e além disso, quando ele chega na casa, por exemplo, e que ele encontra determinadas orientações que ele, como jovem, talvez não tivesse ainda tido a oportunidade de ter, e que aquilo faz sentido para si, então eu acho que isso facilita ainda mais o despertar dessa atração. Sim, legal. Surpreendente essa percepção da atração que a Umbanda está, e o Candomblé também está exercendo sobre juventude. E o futuro? O que o senhor acha? O senhor está com 43 anos? 48. Nesse corpinho de 46,5. Pois é. 48 anos, mas ainda tem muito tempo aí pela frente. O que o senhor acha que vai ser a Umbanda lá adiante? Que transformações o senhor acha que a Umbanda precisa, se é que precisa, ter alguma transformação, se não... Mas que força, deixa eu formular melhor a minha dúvida. O senhor, na sua prática religiosa, na sua casa, na forma que o senhor organizou lá o seu axé, o senhor percebe alguma pressão externa de pessoas que chegam na sua casa com um determinado tipo de postura, ou de conduta, ou de entendimento, e que isso esteja virando comum, ou que isso esteja ganhando força, e essa possibilidade, de alguma forma, força o senhor a mudar, ou o senhor percebe que exista esse tipo, porque o grande embate espiritual, ele se trava dentro da nossa casa, no terreiro, não é as pessoas de fora, né? Dentro do terreiro. Sim. O senhor tem recebe pessoas com... Bom, que buscam mudar, ou que tentam, ou que falam de mudar determinadas ritos? Existem duas coisas. Mudar rito, a gente encontra naquelas pessoas, há pessoas que vão ao terreiro e que já têm, por exemplo, determinada experiência em outros terreiros, e que, como eu falei lá no início, o nosso terreiro vem de uma linhagem que aqui no Rio de Janeiro é difícil de encontrar, não vai encontrar, aliás. Então, essas pessoas às vezes estranham alguns dos nossos ritos e falam, está errado, está certo, mas estranham os nossos ritos. Mas eu, particularmente, fico muito à vontade de continuar exatamente da forma como me foi ensinada,
e como a espiritualidade ainda me instrui, porque todos os dias a espiritualidade me instrui algo novo, eu fico muito à vontade de manter desta forma, justamente porque a nossa ancestralidade, a nossa linhagem, não é comum a maior parte da ancestralidade dos outros terreiros. Sim. Então, eu tenho a consciência de que diferenças existem e vão existir, e eu não vou mudar simplesmente porque outras linhagens são de outra forma. Sim. Eu continuo de acordo com a minha ancestralidade. Agora, em relação ao futuro, eu sou da seguinte teoria, Pai Jassanã. Eu entendo que a espiritualidade é muito inteligente. E eles não iriam criar, por exemplo, os espíritos, os guias, os caboclos, não iriam criar uma religião para acabar amanhã. Sim. Então, é claro que nesse percurso vai ter muitas lutas, muitos problemas. Eles provavelmente já esperavam que isso um dia fosse acontecer, mas não que vá acabar. Agora, eles também esperam de nós, que hoje levantamos a bandeira da religião, que a gente segure com vontade essa bandeira, que a gente vá em frente, que a gente lute pelo que a gente acha que é o correto fazer, para que ela chegue lá no futuro da melhor forma. Sim. É por isso, inclusive, que a nossa casa está completamente envolvida nesse projeto da plataforma política, porque nós entendemos que isso é o que nós podemos fazer no presente para o futuro da nossa religião. Sim, sem dúvida. Então, resumindo, eu entendo que a Umbanda nunca vai acabar. Ela tem tudo para crescer sempre. Agora, ela tem que contar também com pessoas dispostas a trabalhar nesse sentido, nesse momento. Perfeito. E em cada momento de sua existência. Sim. Porque em cada momento os desafios vão ser diferentes. Sim. E quem estiver naquele momento vai ter que enfrentar esses desafios com inteligência, com disposição, com vontade, se envolver com aquilo para passar a bandeira adiante para o próximo. Perfeito. Babá, nosso tempo está chegando ao final, mas nós vamos fazer a segunda etapa dessa conversa, que acho que a gente tem muita coisa para conversar porque essas reflexões não são muito comuns, né? Mas eu queria não encerrar a nossa conversa sem que o senhor deixasse uma dica para o pessoal que está chegando hoje, que está procurando se ligar a alguma religião, que está querendo entender algum processo, que expectativa que um jovem hoje poderia esperar da Umbanda e dessa prática religiosa? Para o jovem, para quem está entrando na Umbanda, para quem está buscando a Umbanda agora, você tem nas suas mãos, a partir desse momento, assim, um livro maravilhoso aberto à sua frente, com milhares de histórias diferentes, com milhares de histórias novas e impressionantes. Você vai se encantar pela Umbanda. Agora, às vezes a gente pega algum livro e a página está meio amassada. Isso pode acontecer, porque a religião, apesar de ser guiada pela espiritualidade, aqui no plano material ela é comandada por nós, seres humanos. Então é natural que você possa não encontrar na primeira página aquilo que você ia buscar, porque pode ter encontrado algum lugar que talvez não lhe satisfizesse como você esperava. Mas não desista. Vira essa página, procura uma outra página, que você vai encontrar um livro maravilhoso. A história está lá dentro. A história está lá dentro. E é uma história surpreendente. Show. É isso aí. Não desista. Perfeito. Parabéns. Eu tenho certeza que você gostou. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, dê um like. Esse aqui esqueci, o ponto do Caboclo Birajara. Com prazer. Eu fiz aquela ilustração do convite, eu peguei um ponto que eu achei lá no YouTube, eu falei, vou botar esse porque... mas eu queria conhecer o ponto do Caboclo olha Birajara. Só, deixa eu falar. Existem muitos pontos do Caboclo Birajara. Se você abrir a internet, você vai encontrar vários. Sim. Mas eu gosto particularmente de um, que depois que nós abrimos a nossa casa, o Caboclo Birajara baixou e cantou esse ponto. Então, ele canta sempre em todas as sessões, e é isso que eu vou deixar para vocês. Que diz assim... Que caboclo é esse que tem penas de arara? No romper da mata virgem, quando rompe a mata virgem, é o Caboclo Birajara. No romper da mata virgem, quando rompe a mata virgem, é o Caboclo Birajara. Ele é o senhor das matas, na aldeia cacique ele é. A sua lança é de prata, com sua lança de prata vem salvar a quem tem fé.
A sua lança é de prata, com sua lança de prata, vem saudar a quem tem fé, mas que caboclo. Que caboclo! Parabéns! Viu? Muito obrigado mesmo pela sua imensa, Obrigado, gigantesca senhor. contribuição. Qualquer hora eu vou lá. Vai nos visitar, é uma honra, um Conversar. prazer Já fui recebê-lo um na monte de nossa vezes, casa. mas eu vou lá para a sessão. Já está convidado. Tá certo? Muito obrigado. Grande abraço.